Então vamos conferir como é que funciona o tarô na prática com essa leitura de uma cliente que está querendo saber sobre relacionamento. Bom, primeiro a gente começa com o passado, que representa o que fez com que ela chegasse ao momento que ela está vivendo, né? E aí o passado nos lembra que a vida é uma troca, o dar e o receber. Então, para que um relacionamento ele aconteça e flua de forma perfeita, agradável e abundante também, né? É necessário essa energia de troca. Um dá, o outro recebe e todos ficam felizes, porque quando a gente dá e também recebe, a gente permite a energia da abundância fluir na nossa vida. Então a gente sempre vai se sentir cheio e cumprindo ali o nosso propósito. Então é importante e necessário que no relacionamento não diferente exista essa troca fluindo, acontecendo, né? Uma relação não pode ser só de uma pessoa. Se você dá demais, você muitas vezes fica numa posição ali onde você também não recebe. E uma hora ou outra isso vai te deixar miserável, né? Porque você também tem que se pôr na posição de receber. Então a gente acaba sendo roubado, né? Nossa energia, nosso tempo, nossa dedicação. Porque se a pessoa tá te dando pouco, é um sinal de que ela muitas vezes não valoriza tanto você assim. No presente, a gente vê que algo vai chegar ao seu momento de conclusão ou finalização, né? Então, representa soluções e situações que se concluem. Isso pode representar, muitas vezes, ações, né, que a gente tem há muito tempo buscado e a gente usou a nossa energia de fogo para poder alcançar. É como se a gente soltasse uma seta e essa seta ela vai chegar até nós, né? Então ela representa conclusões na nossa vida, onde a gente finaliza também situações que são necessárias acabar. É uma carta positiva porque ela representa que a gente está sempre construindo coisas, né? E fazendo movimentos para que essas coisas possam chegar até nós. Então, há um momento e um período para que essa coisa aconteça, mas a partir do momento que a gente age em prol do que a gente quer, ela chega ali e se conclui. Então isso representa que a gente também tem ali situações que lá atrás no passado foram feitas para melhorar, para evoluir, porque as florzinhas elas representam isso, né? E as ações que você fez com que você chegue ao seu destino, né, ao seu domínio. Então, no presente pode ser boas conclusões quando se trata de uma questão de relacionamento. A pessoa muitas vezes talvez aprendeu mais, né, ou talvez não, sobre o valor dela, porque a gente vê que aqui também tem algumas questões que são internas, que é precisa ser vista, analisada, porque não adianta você querer o amor do lado de fora se você não tá se amando, entende? Então todas as ações que a gente faz na nossa vida, que é em prol dos nossos objetivos, autocuidado, amor próprio, autossegurança, autovalidação, é você realmente buscar o que você deseja para sua vida, não ficar parada, mas simplesmente usar essa energia de fogo para alcançar os seus objetivos. Isso faz com que você conclua, né, no seu rio, ou seja, a gente tem um movimento de água na vida que é interno, são o nosso emocional, que nos leva até os nossos objetivos. E se seu objetivo é uma boa relação, ela começa sempre primeiro com você, no seu autocuidado ali diário, né? E automaticamente você vai atrair. A gente vê aqui que no futuro vai ter problemas, conflitos, situações onde ela vai ter que lidar, né? Muitas vezes ser um dragão, brigar para impor a sua verdade, para poder ser ouvida, porque a gente também necessita, às vezes, usar a nossa energia de fogo também para se defender, para atacar se for preciso. Você age de forma intensa porque você tem um motivo para aquilo, né? Existe dentro de você um fogo e uma razão para que você esteja lutando. E é avaliar se vale a pena também lutar, porque se você observar, tem guerreiros que não estão armados e nem estão na briga, no conflito. Eles estão só analisando enquanto os outros ali, eles disputam. Então você também pode ser sábio o suficiente para, diante dos problemas, dos conflitos, das relações, você ouvir mais, prestar atenção e avaliar se vale realmente a pena, né, entrar nesse campo de guerra. Como dica para a vida, vem o 5 de Pentáculos, que representa que ela está passando por uma situação de inverno. São os momentos difíceis da vida, que querendo ou não nos testa, né? Tira
ali um pouco da nossa confiança, faz a gente se ver sozinho, se sentir frio, gelado, sem muita coisa ao redor. A paisagem branca, que representa muitas vezes os momentos das dificuldades, onde a gente não tem com quem muito contar, representa pra gente ver mesmo a realidade que às vezes a gente se nega a enxergar. Então, o 5 de Pentáculos, ele representa, né, passar por momentos difíceis, mas ser como uma árvore forte. É um carvalho. Um carvalho, ele supera a dificuldade. Ele enraiza, então ele consegue permanecer mesmo na dificuldade do inverno. Então, não importa o quão difícil sejam as coisas, você é um carvalho e você pode sim se manter erguida da mesma forma que a florzinha que está caída ali, mas está de pé. Ou seja, poucas estão ali, mas ela permanece. Então, uma hora a primavera volta, o inverno é descongelado, né? E a gente volta a sorrir, a viver coisas boas, e essa ansiedade e muitas vezes situações que nos tira do momento e faz a gente se sentir para baixo, né? Passa também. E a gente percebe também aqui que tem algum bloqueio onde a pessoa tá fechada. Ela não tá se sentindo confiante muitas vezes naquilo que ela tá vivendo, tanto que ela também tem vendas nos olhos, então tem coisas que ela tá se negando a ver, né? A lua tá minguante, que representa a finalização, como a gente viu ali no 8 de paus também, e ela simplesmente tem ilusões, que são as fadas. Água parada, como a gente viu lá no rio, água parada nunca é bom. Então, sentimentos que a gente tem, que a gente para, que a gente vira as costas para ele, finge que não vê, esses sentimentos são tóxicos, são negativos, prejudiciais. E se a gente não tiver, né, capacidade ali de enxergar e se defender, que você vê que ela tá ali com os braços fechados, né, como se estivesse se protegendo e tivesse armada, pronta para isso também, se necessário, a gente acaba ficando em situação mesmo de vítima, né? Então é necessário olhar para dentro, ver o que muitas vezes faz a nossa água parar, né? Água parada nunca é coisa boa. Então a gente tem que olhar nossos sentimentos e deixar fluir, né? Tirar aquilo que nos faz mal e observar também com a razão, pesar cada situação, impor limites que é necessário, ou ver muitas vezes também ali a necessidade de cortar, se for necessário, o mal, né, pela raiz. Aí na finalização do tarô, a gente vê aqui que ela tá passando por um processo de mundo, ou seja, ela adquiriu conhecimento na vida, ela ganhou poder de autoconfiança, ela ganhou visão de águia, então ela vê as coisas de cima agora, ela não é mais um animal rastejante, ela aprendeu a ter orgulho de si mesmo, né? Porque o veado, ele representa isso, orgulho. Você tem valor, você tem a sua forma de ser, a sua ética, a sua essência, e você não negocia aquilo que para você não é negociável. E nisso a gente adquire o quê? Força de um leão, não é qualquer força, né? Então é um leão independente, você não precisa de ninguém, você só precisa de você mesmo. E nisso ele tem ali o mundo nas suas mãos. Então representa que na nossa vida muitas vezes a gente passa por situações para dar uma volta no ciclo e adquirir sabedoria e dons, né? Virtudes que vai fazer com que a gente saia mais livre e disponível para aquilo que vem, sabendo que a gente tem confiança do que a gente realmente é. E a conclusão de tudo é ótima, porque representa que a pessoa vai viver ali um processo na qual ela se esforçou para viver e ama viver isso, né? Ela desfruta do que ela tá fazendo, do que ela tá vivendo. Então pode representar que, apesar de algumas situações aí, muitas vezes, onde a pessoa se sente ali para baixo, um pouco bloqueada em relação à relação, né? Com certos conflitos, mas no fim eu acho que ela vai conseguir ter o que ela deseja, porque a conclusão representa uma mulher que está plena em si, fazendo o que ela faz de melhor, né? Ela está desfrutando desse momento, então ela desejou isso para a vida dela. Então eu acredito que, independente de qualquer coisa, o resultado final vai ser um resultado satisfatório, onde a pessoa vai estar bem, né, na relação, ou consigo mesma, curtindo sua própria companhia, ou talvez, né, com alguém do lado ali, na qual ela possa sentir mais segurança, mais afeto, mais carinho, porque quando a gente se posiciona, a gente mostra para o outro que a gente tem um valor, né, e que para você desfrutar das coisas boas que você proporciona para o outro, ele tem que dar esse devido valor.
Agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais e ir pro meu campo sentimental e emocional. O que eu tô vivendo dentro de mim? Já que eu vi todo o contexto do lado de fora com a minha relação com o outro. Mas como é a minha relação comigo mesmo nesse momento? E isso é super importante, gente. Por quê? Porque quando a gente olha pra dentro da gente, a gente percebe que o que a gente busca tá dentro, não é do lado de fora. Tem que mudar dentro da gente para poder ver esse reflexo acontecer. Então é sempre importante e necessário a busca do autoconhecimento, porque o autoconhecimento faz a gente olhar para nós, ao invés de a gente ficar olhando para o outro, né, e ver o que a gente espera do outro. Não, peraí, vamos voltar para mim, para o meu lugar de protagonismo, e vou tomar ação, né, com tudo que eu tô vivendo, e vou agir em prol justamente do meu florescimento, que é o que tá vindo ali para ela no tarô, que é um momento de ápice, é um momento de estar bem consigo mesmo, é a deusa Vênus ali, plena com a sua sexualidade, com a sua sensualidade, com a sua beleza. Ela espalha as sementes dela, ou seja, tudo que ela tem de bom ela vai espalhando, e ela não se preocupa se essa semente vai cair nas pedras, se vai cair no solo, ou seja, ela é ela no seu máximo. Então, ao invés de a gente ficar procurando o amor do lado de fora, a realização do lado de fora, olha para dentro de você, você é essa deusa. Vênus está aí disponível para nos encher de amor próprio, porque quando a gente está se amando, a gente não quer guerra com ninguém e nem vai dar o poder da nossa vida, nem de escolha, nem de nada para o outro. Então a gente vai se ver e vai cuidar ainda mais do nosso jardim. E por falar em jardim, veio a coragem, é o momento dela florescer. Olha, as sementes que ela jogou, a vida agora está fazendo a prova e o teste, que é a coragem. Quando você quer algo na sua vida, você solta. Você não fica preso. Uma semente, ela leva tempo para florescer. E se ela for de verdade, ela vai florescer até nas pedras, que é o caso dessa florzinha linda, que independente do mundo ser um mundo grande, dar medo, que nos deixa inseguro, muitas vezes, a gente ainda assim vem como flor e desabrocha, né? Então a coragem é isso, independente das situações e da dificuldade, coragem para você florescer, né? Porque nenhum inverno dura para sempre e uma hora a gente vira uma linda flor. Então a coragem representa isso, é confiança, é capacidade, né? E é desabrochar até no meio das dificuldades. É extremamente necessário voltar-se para dentro, essa é uma das dicas, porque é dentro que a gente descobre coisas incríveis que tem em nós, né? A gente se redescobre, a gente ganha mais harmonia, mais visão, mais vontade de viver. Para de colocar as nossas expectativas, esperanças, vontades e sonhos no outro e passa a se realizar essas vontades e esses sonhos, porque a gente está mais conectado com a nossa voz interior. E nossa voz interior, ela fala tudo, quando não é bom, quando é pra ser, quando a gente tem que levar, né, a vida à frente e deixar para trás o que é necessário, porque a gente tem que buscar harmonia, paz interior, confiança dentro de si, de que no fim o que é para nós vai estar no nosso caminho. Então é importante a gente sempre ouvir a nossa voz interior para saber o que é que eu tô sentindo, porque a voz interior, ela não fala por palavras, ela fala pelo sentir. Então o sentimento é um feedback, se tiver bom e agradável é ótimo, continua, permanece, segue. A mulher mutante, ela é essa mulher que criou o que ela desejava e agora ela encerrou esse ciclo, finalizou e vai começar outro. Então, ou seja, tem coisas na nossa vida que tem prazo de começo, meio e fim, e a gente não tem que ter meio fim, a gente tem que encerrar esse ciclo e seguir em frente, porque mais cores, mais vida e mais propósito vai vir. Então tem muita essa coisa assim de finalização. Da mesma forma também que abraçar a sombra, abraçar o nosso lado animal, sabe? Nos ensinaram que a gente tem que ser boazinha, que a gente tem que ser submissa, que faz de tudo pelo outro, que aceita de tudo. Só que não nos ensinaram que a gente é uma loba, um leão, que sente, querendo ou não, sente raiva, sente ciúmes, sente ali muitas vezes as coisas negativas, como você não tá se sentindo protegida, amada, validada como você gostaria. E aí é nesse momento que a gente abraça essa amiga peluda, nossa sombra, que serve para nos proteger, né? Não é só luz, ninguém é só luz, a gente tem o nosso lado também sombrio, que se a gente não agir nesse mundo, a gente acaba vivendo em processo de vítima, e o relacionamento não é diferente. Se a mulher não abraça o lado loba dela, o lado animal, instintivo, que fareja quando as coisas estão acontecendo e muitas vezes o outro está escondendo ou está ocultando,
aí você acaba perdendo com o tempo o respeito e o seu valor. Então é necessário sim abraçar a sombra, nossa parte ruim, para nos proteger. É uma parte boa para nós. Para o outro é uma necessidade de limites e de mostrar que muitas vezes, se necessário, a gente vira fera. Para finalizar, a mulher selvagem é exatamente isso. É uma mulher bem consigo mesma, que não se importa com o que os outros falam, que vive para se agradar. Ela dança, caminha com força, com energia, e ela não tem pudor. Ela é livre para viver a essência dela. Ela simplesmente faz o que tem vontade. E muitas vezes nos dogmas que nos foram impulsionado desde criança, né, acreditar a mulher tem que ser aquela recatada do lar, que tem que ficar ali cativa para ser muitas vezes respeitada. E não, você é uma mulher livre e você precisa viver a sua liberdade. Você não precisa estar presa a nada, a ninguém e a nenhuma situação que te enquadre, porque se a gente perde a nossa selvageria, a gente perde a graça, a gente se torna pessoas reprimidas, tensas, rígidas, entende? Mas se a gente se torna ali a nossa parte selvagem, a gente percebe que no fim a gente tá aqui para ser mesmo uma pessoa livre, que pode sair mundo afora, conhecer novas coisas, ter novas aventuras, porque isso vai fazer com que a gente se torne mais feliz e alegre. Então Baba Yaga, ela é uma bruxa que, como muitas bruxas, foram queimadas porque ela não aceitava ser submissa e nem ficar presa a nada. E a vassoura representa justamente a nossa capacidade e liberdade de voar. Quando a gente percebe que algo não é pra gente, então a gente, caminha. Bruxa, feiticeira. Substantivo feminino. Aquela que usa suas forças sobrenaturais para sobreviver.